Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é terça-feira, dia 4 de julho. A família franciscana celebra Santa Isabel, rainha de Portugal. Ela foi da Ordem Terceira Franciscana e viveu de 1271 a 1336. O evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 8, versículos de 23 a 27. Naquele tempo, Jesus entrou numa barca e seus discípulos foram com ele. E eis que o mar ficou bravio, de modo que as ondas quase entravam na barca. E Jesus dormia. Os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Senhor, salva-nos, senão perecemos. Jesus levantou-se e ordenou aos ventos e ao mar, e tudo ficou em calmaria. Depois Jesus disse aos discípulos: Homens fracos na fé, por que tendes medo? E os discípulos ficaram admirados e perguntavam entre si: Quem é este homem, que até os ventos e o mar obedecem? Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje esse evangelho chega na nossa vida e talvez possa encontrar muitos de nós atravessando o mar bravio da vida, as tempestades da vida. Talvez no ano 80, quando esse evangelho de Mateus também foi escrito, talvez a comunidade cristã também estivesse passando por grandes turbulências, por grandes aflições. E o mar na Bíblia é símbolo do caos, é símbolo da desordem, é a morada de monstros que destroem tudo. Por isso, vai ver que no coração de muitos deles também é como se Jesus estivesse dormindo ou morto. E eles não conseguiam mais enxergar a presença do ressuscitado. Todas as vezes que o mar da vida fica bravio, todas as vezes que nós também enfrentamos as tempestades, o caos da vida, como o desemprego, a doença, as perseguições, o cansaço, a frieza da fé, os fracassos. Todas as vezes que esse mar também fica bravio, parece-me que nós também pensamos que Jesus está ausente, que Jesus nos abandonou, que ele não se faz mais presente em nossa caminhada, e que aquela promessa que ele fez a cada um de nós, e eis que eu estarei convosco todos os dias, foi uma mentira. Por isso o evangelho de hoje recorda-nos isso, de que Jesus está presente. Jesus está presente na barca. Jesus conduz a história. A súplica dos discípulos de hoje é a súplica da igreja. E ela invoca novamente o nome de Jesus, porque talvez, muitas vezes, nós, por autossuficiência, nós trilhamos caminhos como se Jesus não fosse importante para nós, como se nós não precisássemos mais dele. E vejam vocês que aqueles discípulos que estão na barca com Jesus são pescadores profissionais, que entendem as técnicas do mar, mas naquele momento nem a técnica e nem os conhecimentos do mar foram capazes de trazer confiança e esperança para eles, de tal modo que eles vão até Jesus. Eles despertam Jesus numa súplica: Senhor, salva-nos, senão pereceremos. É a igreja que volta de novo até Jesus. É a igreja que volta humildemente até Jesus para reencontrá-lo. Porque no transcorrer da história, quando tudo vai bem, quando nós dominamos tudo, quando nós pagamos tudo, quando nós podemos definir tudo, então às vezes Jesus é um mero acessório em nossa vida, de tal modo que nós não precisamos dele. Aqui está a cultura da autossuficiência. Aqui está a cultura da frieza e da tibieza. Porque muitas e muitas vezes em nossa vida nós vamos edificando bezerros de ouro e dizemos a esses bezerros de ouro: é você que nos salva, é você que vai nos garantir uma segurança de futuro. E esse bezerro de ouro pode ser o dinheiro, esse bezerro de ouro pode ser o poder,
Esse bezerro de ouro pode ser a segurança econômica, a segurança social, de tal modo que nós passamos a não mais enxergarmos Jesus. É como se ele estivesse dormindo ou como se ele estivesse morto. Mas quando o mar fica bravio, quando o caos, quando a tempestade abate de novo em nossas vidas, é aí que nós vamos conhecer o poder de Jesus. É aí que nós deixamos novamente Jesus ser Deus em nossa vida. Talvez a igreja de hoje esteja precisando retornar ao Evangelho. Talvez a igreja de hoje, que sou eu e você, precisemos novamente retornar a esse espírito de confiança, porque o mar da vida está bravio de novo. O caos está novamente se abatendo sobre a história, porque a igreja nunca teve uma história tranquila. A igreja nunca viveu uma história tranquila. Mas em todos os tempos e em todas as épocas, sempre se levantaram aqueles e aquelas que fazem oposição a Jesus de Nazaré e ao seu evangelho. E com isso também vem o caos da vida, vem as perseguições. Ou às vezes somos nós, com a nossa autossuficiência, é que vamos dizer a Jesus que nós não precisamos mais dele, que nós nos bastamos, que nós nos garantimos. Por isso, o mar da vida fica bravo, o caos se abate novamente, e novamente a igreja então vai até Jesus desesperada. Senhor, salva-nos, senão pereceremos. E aí Jesus vem dizer aquela palavra: homens fracos na fé, por que tendes medo? Por que não confiam em mim? É porque a fé vai acabando, a fé vai secando, e quando ela não é alimentada, quando ela não é sustentada pelos meios de crescimento espiritual, que é a oração pessoal, a leitura diária da palavra de Deus, a vida sacramental, que é a missa dominical, a confissão, para nós crentes católicos também o terço de Nossa Senhora, esses meios de crescimento espiritual, eles têm o poder de ajudar a mim e a você a mantermos os nossos olhos fixos em Jesus de Nazaré, de tal modo que a barca da vida, nós saberemos que ele está presente e confiaremos que ele tem o poder de nos guiar, porque ele ordenou aos ventos e o mar, e os ventos e o mar houve calmaria. Põe tuas mãos nas mãos do meu Senhor, que acalma o mar. A igreja canta, suplicando a Jesus novamente. Logo mais às 18 horas eu estarei celebrando aqui em nossa igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição, em Carneirinhos, João Molevade. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Santa Isabel de Portugal, rogai por nós. Que Deus os abençoe.